Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de reiniciar. Sabe, a gente vê os jovens jogando, né? Eu já fiz essa comparação aqui e repito, os jovens jogando, eles quando perde, não passa de uma fase, reinicia, volta e dá continuidade, volta, dá continuidade, até o momento em que eles pegam a prática e passa de uma fase para outra, né? E aí vai, até completar o jogo. Não é diferente com a nossa vida, não. Não é não. Não comparando a nossa vida com o jogo, mas tendo a visão de que se hoje não conseguimos passar para uma nova fase que queremos, nós temos o reinício. O dia começa reiniciando, pois hoje você já vem com a experiência do que fez ontem, das falhas cometidas, dos erros cometidos. E hoje você tem a possibilidade de, experiente pelos erros de ontem, hoje fazer correto. Olha só como a vida ela está sempre a favor, sempre nos trazendo possibilidades de irmos adiante. Por mais que não entendamos todas as leis do universo, inclusive o tema abordado no programa de hoje é isso. Conheça as leis do universo, que vai ser trazido por Dom Carlos Ramires. Mas por mais que a gente não conheça todas estas leis, somos conscientes de que a vida ela vai para frente. Ela está sempre progredindo. Por mais que você não perceba, a vida está sempre progredindo. Basta olhar um pouquinho para décadas atrás. Olhe para algumas décadas atrás e observe. Mesmo as pessoas que são difíceis de mudar, mesmo aquelas pessoas mais difíceis, se olhar a vida hoje, comparando como era há 10 anos, verá que houve sim uma evolução, um crescimento. Porque isto é o processo natural da vida. Nascemos para evoluir. A reencarnação é a possibilidade de superar, de crescer, de prosperar, gente. É que tem pessoas difíceis, né? Acha que tudo está difícil, que tem problemas para cá, problemas para lá, mas a vida está empurrando para diante. Bom, o tema é esse, vai ser abordado por Dom Carlos Ramires. Eu já te chamo para que juntos façamos a nossa prece do amanhecer. Vamos preparar a nossa cabeça, vamos nos preparar como espíritos administradores desta vida. Eu disse uma vez aqui, repito, o que é a vida, senão você? Sem você na vida, não há vida, não é isso? Então a vida é você. Se você quer uma vida melhor, olhe para você. Se você quer mudar a vida, mudar o mundo, mude você, porque é você a vida. Então, para que a sua vida torne-se melhor, nada mais importante do que se ligar a Deus, essa energia mantenedora de todas as vidas. Vamos orar? Vamos. Senhor, em primeiro lugar, somos gratos, agradecidos pela maior riqueza existente, a nossa vida. E queremos, Senhor, que o Senhor da vida, Criador do universo, possa nos dar, Senhor, um fragmento da sua luz para darmos seguimento a este projeto que nos trouxe a este mundo físico, a evolução. Então pedimos humildemente que, no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos,
como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Lei do universo. A lei perfeita de Deus que não muda para agradar um ou a outro. Uma lei tão perfeita que não precisa de interpretações. Ela é o que é, beneficiando a todos igualmente. Bom, quem vai falar sobre essas leis é Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. A maior dádiva de um homem é o conhecimento que ele tem sobre a sua vida, sobre as leis de causa e efeito, as leis que regem o universo. Os que se integram nesse conhecimento não lamentam nada, não ficam se perguntando por que eu estou passando por isso, por que eu estou merecendo passar por tudo isso. Os que se integram, os que buscam conhecimento das verdadeiras leis do universo, trazem em si mesmos as respostas às suas vidas. Aqueles que verdadeiramente comungam a fé não se abalam. Aqueles que cuidam da fé nunca se perdem, nunca se precipitam. Fazem todas as coisas no momento certo, do jeito certo, e são felizes. São felizes naturalmente porque sabem escolher. E sabem que suas escolhas vão criar um futuro. E vão ter futuro. Aqueles que conhecem as leis, não brincam com elas, porque essas leis são justas e iguais para todos. Nós criamos as injustiças para nós, quando não praticamos o exercício da lei. Por que vou fazer mal aos outros, se eu sei que esse mal voltará para mim? Por que lesarei os outros, se eu serei lesado por força da lei também? Por que desejar a derrota dos outros, sabendo que o derrotado serei eu? Não há lugar para espertices, não há lugar para mentiras, há lugar sempre para a verdade. Aqueles que buscam e vivem a verdade, por mais difícil que seja o momento que estejam vivendo, conseguem se reabilitar mais rapidamente. Porque a verdade traz crédito. A verdade traz idoneidade. Os que praticam a fé de verdade não se abalam, não se afastam. Principalmente quando as coisas estão boas, são os momentos que eles mais cuidam da fé. Porque sabe que mais hora ou menos hora, algumas coisas na nossa vida podem mudar. É nessa hora que a nossa fé vai se fazer necessário para nos sustentarmos. É nessa hora que a fé vai valer. Para a gente não cair em desânimo, não ficar em depressão
e não ter medo de enfrentar as consequências dos atos praticados. Nós não podemos reclamar das coisas que acontecem conosco diante das coisas que a gente faz. A lei do retorno, ela é implacável. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se planta, aqui se colhe. Os que conhecem essas leis andam sempre serenamente. Nunca se desesperam, nunca se precipitam, porque sabe que tudo que é seu virá à sua mão. Todos aqueles que pedem antecipação das coisas dificilmente estão preparados para tê-las. Todos aqueles que querem adiantar-se dos outros acabam sempre perdendo, não conseguindo manter, porque se precipita, não se prepara, e com isso vem a perda. Ninguém fica rico se não merecer. Ninguém fica bem se não se cuidar. Ninguém fica curado se não se cuidar. Agora, ninguém precisa esperar ficar doente para ficar desesperado atrás da cura. O pior mal é a resistência que cada um oferece para ser ajudado. As dificuldades que os espíritos encontram para ajudar as pessoas que vêm implorar ajuda, porque elas não querem mudar. Elas não querem aceitar que foram elas mesmas que criaram o momento que elas estão vivendo. Nós vemos as pessoas vindo reclamar dos membros familiares. Esposas reclamarem de maridos, maridos reclamarem de esposas. Só que eles não lembram que eles escolheram essas pessoas para viverem juntos. E não pode sair maldizendo. Nós sempre vivemos aquilo que falamos. E aquilo que nós mais falamos é o que mais temos. O que nós mais alimentamos é o que mais nós colhemos. Se nós não mudarmos um pouco o nosso jeito de ser e não conter a língua, não ficar reclamando tanto das pessoas, a nossa vida não melhorará. A partir do momento que a gente resolve mudar, e a gente resolve não mais reclamar das escolhas que fez, não reclama. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém obrigado. Ninguém. Só que ninguém pode sair maldizendo da pessoa que conviveu durante anos. Você não pode reclamar de uma situação que você criou. Você só piora as coisas com isso. O que tem que se fazer é mudar. Mudar. Mudar do jeito certo. Mudar intimamente. Levantar a cabeça. Se reconhecer. Olhar os próprios defeitos. Os vícios que temos e que nem consciência temos desses vícios. Nossas manias. Fortalecer a fé é para a gente ter forças para superar a dor. O mal já está ocorrendo na humanidade, a humanidade não vê. A humanidade está vivendo um momento difícil, de muita tribulação, de muita perda de fé. Uma apostasia mundial. As pessoas já não acreditam em mais nada. Por falha dos sacerdotes, falhas dos religiosos, falhas das religiões e a própria falha da família. Onde os pais dão tudo para os filhos e esquecem de se doar. Os pais compram coisas para os filhos e esquecem-se de educar. Colocam os filhos nas escolas e cobram apenas os professores que os filhos têm que passar. O mundo está vivendo a maior de suas transições e as famílias estão se perdendo pela ausência de convivência familiar. Ausência de fé dentro de casa. As famílias não saem mais para ir à igreja. As famílias fazem congestionamentos nas rodovias para buscar qualquer coisa,
menos fé. Fé, na cabeça deles, é só para os idosos, só para os doentes, ou só para aqueles que estão desempregados, perturbados. Mas enquanto estão sadios, fingem que têm fé. Dizem que acreditam em Deus porque rezam, mas as atitudes não comprovam essa fé. E com isso, o futuro que é plantado é ruim. As colheitas vêm de uma forma que ninguém gostará. Quando os espíritos falam, você faz seu evangelho no lar? Nosso Senhor diz que onde houver 2 ou mais ali reunidos, Ele estaria presente. Então o Cristo está presente em seu lar? Você reúne a sua família em prece? Você faz uma prece em família? Você tem o hábito de ir à igreja rezar, de ir à casa espírita fazer prece? Não espere os problemas acontecer. O mal pode ser evitado antes de começar, com a sua capacidade, a sua inteligência e as suas ações. É assim que cada um pode se superar. Não fique esperando as coisas caírem do céu e nem fique imaginando que algo vai acontecer para mudar. É você. É você quem tem que mudar a sua visão, que até hoje não deu certo. E dá tempo de mudar para que a sua vida consiga se restabelecer. O mal se tira. Mas o que é que cada um vai colocar no lugar? Não se pode deixar um coração vazio, não se pode deixar um espaço na mente vazio, porque o mal está à vista de todos. E o mal entra na tua alma e começa a esfriar a sua fé, seu amor, os seus valores. Você começa a questionar tudo e todas as coisas. É onde você se perde. Você se perde porque se acha superior, se acha melhor que tudo. A ignorância acaba fazendo você cegar. E o preço disso é alto demais. Dá tempo para mudar. Sempre dá tempo para mudar. Mas a resposta está em você. Nós tiramos o mal e abrimos o caminho. A sua serenidade, a sua tranquilidade de alma, a sua presença em Deus é o que vai te ajudar. Os que têm fé, nada têm a temer. Os que querem ter fé, apresentem-se. Apresentem-se para começar. Deus bendiga. Obrigado, Espírito Dom Carlos Ramires. Obrigado, irmão, amigo, Dom Carlos Ramires. Tudo que é possível ser feito, estes espíritos fazem por nós. Mas dentro das leis espirituais, leis universais, cada um corresponde ou cada um responde pelos atos. Um espírito, no intuito de te ajudar, fizer aquilo que cabe a você fazer, não é uma ajuda. Isso é uma usurpação. Literalmente está te roubando a oportunidade de fazer. Cada trabalhador é digno do seu salário. Não é assim que Jesus nos ensinou? Então, se alguém trabalha por você, o salário desse trabalho irá para quem fez, tirando de ti a oportunidade. Então, estes irmãos nos ajudam, mas há a limitação dentro dessa lei para que não venha interferir na oportunidade de sua vida. Bom, vamos então estudar um pouco mais sobre mediunidade. Já fora falado aqui e vamos repetir sempre, você é um médium, você é uma médium. E vamos tirar esta ideia de médium é aquele que recebe espírito, pelo amor de Deus. Vamos tirar essa ideia. Quando você ouvir alguém dizer, você é um médium, não assuste-se, acreditando que
você vai manifestar um espírito ou que você tem que vestir branco. Não é essa visão a qual os espíritos nos traz sobre mediunidade. Isso é apenas um campo desta vasta condição de comunicação, porque médium é aquele que trabalha na comunicação entre os mundos, só isso. E todos nós nos comunicamos, todos nós nos comunicamos com aqueles que os olhos não veem, mas faz parte do nosso cotidiano, como disse Paulo de Tarso. Lembra das palavras de Paulo? Estamos cercados por uma multidão invisível. Essa multidão são aqueles que nos antecederam, aqueles que fizeram parte da nossa família e desencarnaram, saíram da carne, morreram. Mas o Espírito, como é eterno, criado à imagem e semelhança de Deus, está aí, interagindo conosco, mesmo dentro desta dificuldade que nós criamos para nos comunicarmos. Eles comunicam-se conosco, sim, isto é mediunidade. Então, a sala de concentração, o intercâmbio mediúnico, é para isso. É para que enxerguemos a mediunidade no nosso dia a dia, na naturalidade de nossa vida. Então, passamos a palavra a Gilberto Rissato na sala de concentração. E a gente sabe que pela lei do retorno, quem faz o mal receberá o seu próprio mal de volta, pela ação do tempo e da própria lei de atração vibracional do universo. Todo médium precisa ter consciência que no seu coração não pode haver raiva, ódio, mágoas. Todo médium precisa ter consciência que ele precisa ter a sua vida limpa, em paz. Todo médium precisa ter certeza que ele iniciou um processo de desligamento do mundo físico e está se ligando àquilo que Jesus nos ensinou a que devemos nos ligar, ao reino espiritual. É apenas uma outra dimensão, melhor do que a que temos aqui, nós ali desenvolver bem melhor a vida e os planos que temos. E para se chegar lá, o caminho é a sinceridade, não imposta, não cobrada. É a verdade natural de todas as coisas que nós fizemos. É o conhecimento da reencarnação, para tomarmos consciência que não devemos nos ligar aos males e sim vencê-los na nossa vida presente. O médium vai aprendendo que o seu comportamento vai servir de espelho para outros. Então ele tem que orar e vigiar constantemente em tudo que faz, tudo que fala, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com a sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Quando passamos a conhecer a lei do retorno, nós vimos que é um péssimo negócio desejar o mal de alguém. Nós aprendemos que, na antiguidade, os apóstolos usavam papiro, pena, escreviam no que tinham, em pedras, nos tipos de papéis existentes, e mandavam essas mensagens às cidades. Mandavam, principalmente, Paulo, que era muito culto, sabia escrever, conhecia as leis, e mandavam cartas a todas as regiões por onde
ele soubesse que essas cartas pudessem chegar. Passados o tempo, todo esse tempo, nós vemos quão foi importante o que Paulo propagou com o que ele tinha nas mãos. Assim como João, o evangelista, ao receber dos anjos o Apocalipse, ele escreveu cartas às igrejas, escreveu cartas aos povos, anunciando as mudanças que ele vira em seus momentos de transe. Hoje em dia, iniciando pelo grande Chico Xavier, grande médium do Brasil, ele sempre dizia que ele escrevia cartas para levar paz às pessoas que o procuravam. E ele, pacientemente, atendia um a um e mandava-lhes as melhores vibrações, trazendo os ensinamentos de um mundo em que até mesmo aqueles que buscavam conforto não viam, duvidavam que existisse. E tudo era comprovado pelas cartas que ele escrevia, dos fatos que aqueles seres espirituais ali por ele transcrevia. Todas as coisas vão mudando. E a espiritualidade hoje nos ensina que todas as coisas que nós compartilhamos nas nossas redes sociais demonstram a personalidade espiritual que temos. O que é que nós estamos ligados, o que é que aprendemos. E o efeito da mediunidade ali, nós somos influenciados por espírito, vai demonstrando exatamente o que somos, pelos resultados que vamos colhendo ao longo da nossa vida. Muitos irmãos buscam prosperidade, buscam conhecimento, mas às vezes esquecem que também são carteiros da era moderna e às vezes propagam coisas que não são úteis para ele, para a sua família, para a sua cidade, para o seu país. Isso faz com que a lei do retorno mostre-lhes os erros que cada um vai cometendo e não provocar as correções necessárias para obter o caminho de fé, de prosperidade, pelo conhecimento espiritual que a mediunidade de cada um de nós transmite através das nossas palavras, dos nossos atos, da nossa vida. O mundo que nós vivemos é esse. O que esperar desse mundo? Apenas aquilo que a nossa vibração atrair. Um dia Jesus disse que se os nossos olhos fossem bons, tudo que nós viríamos seria bom. Mas se os nossos olhos fossem maus, nós apenas veríamos aquilo que é mal. É preciso usar da sapiência para a gente conseguir mudar a nossa vida. Os espíritos estão nos ajudando a desenvolver essa comunicação e ajudando a cada um dos irmãos a encontrarem o seu caminho de luz e de paz. Como sempre disseram e dizem a todas as pessoas, porque disseram e dizem a cada um dos médiuns desta casa. Às vezes nós achamos que nós temos muitos problemas, mas na verdade, o problema somos nós, apenas nós. Nunca são os outros.
É a nossa falta, às vezes, de tato, a nossa falta de controle, nossa falta de amor, nossa falta de conhecimento. São os nossos impulsos, nossas ações, que vão moldando a nossa vida. Cada uma das pessoas que ouvem serenamente os ensinamentos dos Espíritos, como aqui esses médiuns reunidos, o fazem diariamente. O primeiro passo é encontrarem a sua paz interior. Pela paz interior, passam a reconhecer seus erros e passam a corrigi-los. Corrigindo os erros, passam a escolher melhor os caminhos e em tudo que esses caminhos os levarão. Cada vez mais conhecimento, cada vez mais paz e segurança, cada vez mais tranquilidade para se resolver todas as questões. Mediunidade é um campo de conhecimento inesgotável. Inesgotável. Mediunidade não é somente incorporação ou manifestação espiritual. E muitas das vezes os espíritos não precisam nem se manifestar. Dependendo da sintonia dos médiuns, pode-se iniciar um diálogo entre dois seres, um do plano físico, o outro do plano espiritual. E assim, conversarem sobre todos os assuntos, aprenderem o que têm que aprender, e sempre que se encerra uma conversa, eles dizem graças a Deus, e cada um, a partir daí, já sabe o que tem que fazer. Que bom seria se todas as pessoas tomassem conhecimento das leis que regem o universo, das coisas mais simples que Jesus o Cristo nos deixou, sem as complicações que as mentes humanas tanto querem impor a nós. Basta você se amar, respeitar, que tudo que você precisar aprender, pode acreditar. Alguém virá para te ajudar. E ajudando, procure sempre aprender. Aprendendo, procure sempre ensinar. Porque a lei do retorno é para todos nós, sem exceção. Medianeiros da era moderna, medianeiros da era do homem espiritual, da era de Aquários, a influência dos astros do mundo nas nossas vidas. Os espíritos sabem do que nós precisamos. Às vezes o caminho é de pedras e espinhos. Às vezes a saída dos problemas não é das mais fáceis. Mas se com amor no coração seguirmos os seus passos, nós nunca mais cairemos, nunca mais erraremos e viveremos em paz nesse mundo de transição. Que assim seja. Eu ouvi dos irmãos espirituais que nós que estamos aqui, é você mesmo. Nós estamos amadurecendo espiritualmente. Estamos. E aí eu perguntei, mas por quê? Como assim? Porque a pessoa que busca conhecimentos espirituais e quer se responsabilizar pelos próprios atos, demonstra
que já sim amadureceu e que não mais irá cometer erros de adolescentes, sabe? De imaturidade. Não, nós amadurecemos sim e sabemos hoje que tudo que vivemos é reação do que fizemos. Tudo que vivemos é reação do que fizemos. E tudo que iremos vivenciar corresponde às ações que tomamos agora. Isto sim é o amadurecimento espiritual. E este amadurecimento nos faz refletir antes de tomar qualquer atitude impulsiva, antes de nos deixarmos influenciar por uma sociedade materialista, hipócrita. E buscamos analisar se os nossos atos correspondem àquilo que o Cristo Jesus nos ensinou, como nos perguntou Bezerra de Menezes: o que há de Cristo em nós? Você, sim, é um espírito maduro. Então se posicione como tal, tá certo? Vamos espiritualizar a humanidade. O convite é feito a você. Use das suas redes sociais para falar abertamente de sua fé, sem a preocupação das críticas. Não deixe de falar daquilo que você crê com receio de ser criticado. Não deixe. Quem te ama e quem realmente estará do teu lado são as pessoas que te respeitam como você é, não como você aparenta ou como você age para agradá-la. Não, mas como você é. Amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço. Dê a sua opinião, escreva, deem like e vamos juntos espiritualizar a humanidade. Seja você um propagador das mensagens dos Espíritos de Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.